Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus irmãos, a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, onde a gente vai ver tudo o que está acontecendo, principalmente lá no Afeganistão, mas no Brasil também, na visão do filme do Nicolas Cage, filme muito bom, que eu já aviso aqui de antemão, que terá spoilers esse vídeo. A gente vai analisar o filme do começo ao fim, eu vou colocar só o áudio, pra gente não ter problemas com direitos autorais, e a gente vai tentar explicar o que acontece com o que é dito no filme, pois para muitos de nós que estamos despertos, é nos filmes, é na ficção que os donos do mundo falam o que eles realmente querem fazer, o que eles pretendem fazer e como eles enxergam as pessoas e o mundo. E esse filme é altamente revelador. É um filme muito bom, que não tem talvez o sucesso merecido, até porque o gado prefere as coisas quanto mais fantasiosas, melhores, né? Você pega o primeiro Velozes e Furiosos, por exemplo, e compara com esses últimos, parece uma equipe de super-heróis. Mas vamos dar uma resumida aqui. Você sabe lá que o pessoal está em fuga no Afeganistão, as aeronaves buscando os cidadãos lá, que estão literalmente desesperados tentando sair do país. E a terra do tio Sam, que estava lá até hoje, se metendo na vida pessoal dos caras, simplesmente lavou as mãos. O máximo que está oferecendo ali é uma saída mais próxima. E por que eles fazem isso? Será que existe algum interesse? Olha, eu vou só dizer uma coisa para você, tá certo? Só isso, não vou afirmar nada aqui, até porque não posso. Mas escuta, o Afeganistão tem vastas reservas de ouro, platina, prata, cobre, ferro, cromita, lítio, urânio e alumínio, esmeraldas, rubis, safiras, turquesas e lápis lazuli de alta qualidade do país. Essas pedras preciosas há muito encantam o mercado internacional. Inclusive o USGS, por meio de sua extensa pesquisa científica de minerais, concluiu que o Afeganistão pode conter 60 milhões de toneladas métricas de cobre, 2,2 bilhões de toneladas de minério de ferro, 1,4 milhão de toneladas de elementos de terras raras, RIS, como lantânio, cério, neodímio e véios de alumínio, ouro, prata, zinco, mercúrio e lítio. E isso aqui é só o resumo. Então, quando as pessoas olham para o Afeganistão e olham aquela coisa seca, um povo que vive lutando ali em treta o tempo todo, elas esquecem que o que a gente vê com os olhos nem sempre é tudo. No caso do Afeganistão, o que a gente não pode ver é o verdadeiro valor. Talvez não seja uma terra muito boa para você morar, mas é uma terra muito rica. E Dr. Enéas já nos explicou por que é que o povo de uma nação é tão perseguido e atacado. É justamente porque ele é o legítimo dono. Então, se você tem interesse em alguma coisa que é deles, você precisa dar um jeito nessa população. Que tal oferecer um suposto lugar melhor para elas morar? Você vai ser visto por toda a comunidade internacional como bonzinho, já que esse suposto melhor lugar para morar é tido como o melhor que pode existir para você, cidadão comum, né? Morar nos Estados Unidos, já pensou? Olha, nossa, é o sonho da maioria. Só que as pessoas esquecem que a cultura daquelas pessoas não é a mesma deles. E um povo sem cultura não é nada. E o que a gente considera bom, às vezes não é bom pro vizinho. E o que o vizinho gosta, e na sua terra era o que era normal, lá não é. Então isso nada mais é do que o fim de um povo, já que ele terá que se adaptar agora, principalmente chegando como estrangeiros, na nova terra. Então o sistema mata dois coelhos com uma só cajadada. Fica de bem com o mundo todo, enquanto lucra e se apodera das riquezas que eram dos seus legítimos donos, que antes não queriam sair dali, uns porque gostavam do lugar. Enfim, o motivo de cada família é como nós aqui. A pessoa às vezes não quer vender sua casa porque foi do avô, foi do pai, etc. Gosta do lugar. Como fazer esse povo sair, sendo que eles são os legítimos donos? A resposta é caos. E o último vídeo que a gente fez sobre esse assunto, o avião que cospe gente, está no ar, depois assista, nós mostramos uma realidade e fizemos um questionamento. Quem paga, quem fornece essas armas caríssimas a um povo tão pobre? Bom, é nessa hora que o Nicolas Cage, de forma irreal, de forma fantasiosa, vai nos dar uma explicação. Vamos ouvir. Mas eu não era o único garoto local se dando bem. Quando os Estados Unidos deixam uma área de guerra, geralmente eles não levam sua munição. Custaria mais levá-la de volta do que comprar um estoque novo. Eu tinha habilidade para as línguas, mas logo eu descobri que a melhor língua são os dólares, dinares, dracmas, rublos, rúpias e as malditas libras esterlinas. É claro, o exército dos Estados Unidos recebia uma parte. Os salários do exército na década de 80 não eram melhores do que são agora. E alguns dos oficiais, como o tenente-coronel Southern, precisavam levar dinheiro para suas próprias guerras particulares. Prazer em conhecê-lo. É, meus irmãos, fantasia pura.
Mas o curioso, não é, que a gente fica pensando como é que se fabrica tantas armas desse tipo, tão bem feitas. Será que era possível fazer elas em qualquer canto? Ou apenas algumas potências são capazes de fazer com tamanha precisão, não é? Será que esse pessoal realmente tinha dinheiro? Não é um pessoal, como eu já falei no outro vídeo, sem profissão, um pessoal que a gente não vê produzindo nada. O cara cavando a terra para ver se encontra algo para beber e do lado um fuzil de 10 mil dólares. Estranho, não é? Como é que eles conseguem grana para comprar essas coisas? E de quem eles compram? Era bom o povo se perguntar sobre isso. Vamos continuar vendo mais fantasia. Eu fornecia a qualquer exército, com exceção do exército da salvação. Eu vendia Uzis de fabricação israelense para os muçulmanos. Vendia balas fabricadas pelos comunistas aos fascistas. Eu até enviei uma carga para o Afeganistão enquanto eles ainda estavam lutando contra os meus amigos soviéticos. Eu nunca vendi para o Osama Bin Laden. Não por questões morais. Naquela época, os chefes deles sempre voltavam. Você vê que essa situação de treta é uma situação ilógica. Os caras compram uma coisa fabricada pelo seu próprio inimigo e a usam contra outros inimigos. É muita loucura, meus irmãos. Mas o finalzinho aí é o mais interessante, né? Dizendo lá que o Osama tinha patrões. E quem seriam esses patrões? O pessoal que pagava, que fornecia esse tipo de coisa a ele. Essa é a pergunta que deveria ser feita. Mas o povo não está interessado. Preferem mais apontar, esse é o malzinho e esse é o bonzinho. Só que o que os despertos já sabem é que muitas vezes o malzinho e o bonzinho são amiguinhos. E no final das contas, ambos são usados. Esse aqui é um fato. A prova disso a gente vê o tempo todo na nossa política. O bonzinho de hoje se torna o mal de amanhã. E o que era mal ontem se torna o bom de depois de amanhã. Por que será que isso acontece, meus irmãos? Continuando. O fim da Guerra Fria foi o começo da era mais quente da venda de armas. O bazar das armas estava aberto. Mísseis guiados, mísseis não guiados, morteiros, minas, transportadores de tropas blindados, divisões inteiras de tanques. Eu consegui até um esquadrão de helicópteros de combate. As máquinas de combate mais sofisticadas, construídas para uma guerra com a América que nunca aconteceu. Graças a mim, eles finalmente podiam dar um tiro com raiva. Embora se trate de um filme, a pergunta deveria ser feita: o que aconteceu com esse armamento? Ele foi destruído? Alguém destruiria algo que vale dinheiro? Outra pergunta ainda mais contundente: as pessoas que fabricaram, as empresas que fabricam esse armamento, pararam de existir? Pararam de fabricar? Se a resposta você já sabe que sim, isso tudo continua existindo e não foi destruído, e continua a ser fabricado, então quem está pagando por elas e para quem elas estão indo? Porque não está na nossa mão, não está na mão do trabalhador, do cidadão de bem. Está indo para a mão de quem? E para quê? O trecho a seguir que você verá agora, ele exige muita sua atenção, porque se trata da velha ordem e a nova ordem se confrontando. Como a gente já descobriu aqui analisando a história dos Senhores do Mundo, onde a gente explicou uns trechos do documentário Gigantes da Indústria, e eu citei de exemplo na época J.P. Morgan, que queria de todo jeito a patente da energia e já tinha gastado muito dinheiro porque ele investiu no lado errado, nesse caso em Thomas Edison. E ele deveria ter investido em Nicholas. Gastando muito dinheiro, ficando mal visto, o pai dele cancelou a ordem dele. Olha, você está proibido de continuar investindo nesse louco. Quando eu voltar de viagem, eu quero que você já tenha demitido ele e desistido dessa ideia. E, de repente, o pai dele sofre um acidente de carruagem nessa viagem. E aí seu filho não tinha mais ninguém para impedi-lo e foi até o fim e conseguiu. Por meios obscuros, claro, mas conseguiu o que queria. Então para nós ficou claro que cada geração deles, dos donos do mundo, vai ficando pior. E aqui você vê a nova geração que está assumindo, confrontando a velha. E veja que eles ficam cada vez pior. Escuta. Eu tinha rivais. Você ficou tão rico vendendo para a CIA que parece não conseguir tirar aquela ideologia da sua cabeça. A Guerra Fria tinha suas vantagens. Mantinha as tensões congeladas. Agora é mais difícil determinar de que lado está uma pessoa. As coisas ficaram mais complicadas. Não, ficaram mais simples. Não há mais espaço no contrabando de armas para a política, Simeon. Eu vendo para os da esquerda e os da direita. Eu vendo para os pacifistas, que não são os clientes habituais. É claro, você não é um verdadeiro internacionalista até vender armas para matar os seus compatriotas. O atual estado de caos não vai durar para sempre. Vai ter que ter ordem. De forma fictícia, meu irmão, fantasiosa, você conseguiu entender aí por que é que o mundo está como está? Caos e mais caos, e em seguida vem a ordem. Aqui no Brasil mesmo, eu vou dar um belo exemplo aqui para vocês, é que já está faltando itens básicos na mesa do brasileiro.
Tem lugar que a carne chega a 45, 50 reais o quilo. Então muitas pessoas já não comem carne todos os dias, não porque não querem, estão de dieta, mas porque não podem comprar. O desemprego é um projeto de caos, porque tem que ter desemprego alto para o trabalhador não ter opção, a não ser aceitar a terceirização da sua mão de obra, intermitência, precarização, trabalhar os domingos, sem férias, sem 13º, sem direito a nada. Ele jamais aceitaria isso, sem protestar, sem ir para cima, se a situação estivesse boa. Só que quando o caos está reinando, quando o cara olha para a despensa dele, bate no bolso, não tem um centavo, já está devendo aonde podia dever e sabe que não vai poder pagar. Ele aceita qualquer coisa e é o que está acontecendo. Por que é que você vê o povo literalmente sendo agredido nos postos de combustíveis, no supermercado quando vai fazer uma compra, quando vai pagar a sua conta de energia e tá todo mundo calado? Porque as pessoas estão com medo de as coisas ficarem ainda pior. Então no filme aí você viu tanto a nova geração como a velha discutindo e você vê que a antiga ainda tinha algumas prioridades. Não, olha, vamos colocar nesse aqui porque é mais certo. Mas a nova não. A nova não tem isso. Não tem essa de meus compatriotas. Em outro filme, O Carga Explosiva, eu coloco sempre um trecho aqui deles dizendo: acabou essa história de nação. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. Se tiver que colocar todos para morar em uma certa região, eles vão diminuir o número desses habitantes e vão colocar. Sem essa de brasileiros, argentinos, americanos, não. Isso era coisa da velha ordem, que dividia. A nova não. A nova quer 100 bandeiras. E é por isso que eles têm batalhado muito para isso. E aí você entende também porque é que eles precisam de tanto dinheiro. Você se pergunta, nossa, meu Deus do céu, por que esses caras querem tanto dinheiro? Você vê que um projeto dessa magnitude, literalmente mudar a ordem do mundo, é preciso muito dinheiro. Então você vê o combate ao nacionalismo, combate à religião, e etc, etc. Eles vão diminuir o número da população em muito, para assim ficar mais fácil domar, mais fácil controlar, e aí acabar de vez com essa história de nações. Vai ser apenas interesses econômicos, cada região será explorada por esses valores e ponto final. Vamos continuando que isso vai ficando mais claro. A pilhagem não morreu com meu tio. Depois da queda do muro, 32 bilhões de dólares em armas foram roubados e revendidos só na Ucrânia. Um dos maiores assaltos do século XX. O mercado principal foi a África. 11 grandes conflitos envolvendo 32 países em menos de uma década. O sonho dos mercadores de armas. Na época, o Ocidente não dava a mínima. Eles tinham uma guerra de brancos no que sobrava da Iugoslávia. Eu fechei muitos negócios na Libéria, terra dos livres. Originalmente estabelecida como a pátria dos escravos americanos libertados, acabou escravizada por um ditador ou outro desde então. O último foi um presidente autonomeado, educado na América, André Batiste. Ele também era um canibal. Se eu achava que estava com medo do André pai, eu sabia que estava com medo do André filho. Tal pai, tal filho. A goiaba não cai muito longe da árvore. Ele também era um canibal. Dizem que o André comeria o coração da sua vítima enquanto ainda estava batendo para receber força super-humana. Esse trecho é muito interessante, meus irmãos, porque mesmo aqueles que dormem podem começar a perceber aqui. Por que é que esses ditadores entram lá e recebem ajuda internacional? Como é que pode uma coisa dessa? E é justamente porque quanto pior esses caras forem, quanto mais caos eles causarem, mais as pessoas vão enxergar ali que isso não deve acontecer no resto do mundo. Vão ter mais medo de que algo possa acontecer desse mesmo tipo na sua própria nação. E ficará mais na mão deles. Então, como eles mesmos dizem, é um mal necessário. Entende, meu irmão? Eu gosto de dar exemplos simples para que você entenda. Você pode estar aí com uma rachadura na sua janela e você sabe que precisa trocar. E você fica preocupado com isso, sua esposa fala o tempo todo. Mas se em um determinado momento alguém arrombar a porta principal da tua casa, a porta da frente, você automaticamente vai parar de se preocupar com aquela rachadura da janela. Porque você tem um problema muito maior agora para resolver. Então o sistema faz exatamente isso. Com a chegada das redes sociais, as pessoas estavam começando a questionar e ficando muito mais exigentes. Lembra as matérias internacionais, inclusive aqui no Brasil? O gigante despertou. As pessoas como o próprio Paulo Jegues criticou, né? Todas as classes viajando o tempo todo para fora.
Pessoas como ele se sentem ofendidas quando está numa Disney, em um lugar tido como uma conquista para esse gado de elite, para esse gado materialista. Acha que só ele deve ter acesso ali porque ele é um vencedor. Quando ele vê uma pessoa humilde naquele mesmo lugar que ele se sente mal. Ele vê que aquele lugar não é tão precioso, tão importante como ele achava, porque ele é uma pessoa superficial. Então, quando a situação estava melhor, estávamos aproveitando um pouquinho mais os benefícios que a nossa nação de fato tem, porque é uma nação soberana e rica. Eles disseram, olha, assim não vai dar para continuar. Se o povo estiver tão bem assim, eles vão ficar exigentes. Eles vão começar a se preocupar com coisas que eles não deveriam. E por isso é que a gente está nesse estado de caos proposital. Vamos continuando, que a coisa fica cada vez mais reveladora. A própria Monróvia parecia um outro planeta. Planeta Monróvia. Pela temperatura, era obviamente um planeta perto do Sol. Eu quase não vi nenhum homem branco e eu não saía da cidade sozinho. A periferia da cidade estava à beira do inferno. Eu não queria chegar perto. Eu posso até ver o que você está pensando, mas nós precisamos de todos os homens disponíveis. Mesmo que não sejam homens? Uma bala de um garoto de 14 anos tem o mesmo efeito de uma bala de um homem de 40 anos. Às vezes até maior. Ninguém mais pode parar essa chuva de sangue. Não é chuva de sangue, é banho de sangue. Obrigado. Mas acho que eu prefiro do meu jeito. Não vamos pagar o preço que está pedindo. Não somos um povo rico. Além disso, o mercado já está saturado com os meus Kalashnikovs. Você imagina que em algumas regiões do meu país dá para comprar isso pelo preço de uma galinha? Mas o senhor não pode olhar apenas o preço unitário. Existem também outros custos. É necessário forjar e validar os certificados para usuários finais, criar empresas de fachada, adquirir seguros, contratar pilotos e tripulação. Sem suborno, não se consegue um parafuso de uma porca no Bloco do Leste. Há suborno para parafuso, um outro para porca. Andy, me escute, esta é uma oferta cara. Acho que eu vou pagar em madeira ou diamantes. Eu vou aceitar os diamantes. É meio difícil colocar uma árvore na minha mala de mão. Eu sei que você está planejando uma nova ofensiva. Se adiar uma semana, eu posso fornecer transportes de tropas blindados. Eles reduzem muito suas baixas e daria uma grande vantagem estratégica. Sabe que eu sou chamado de Senhor Guerra? Mas eu acho que esse é você. Não é Senhor Guerra, é Senhor da Guerra. Obrigado, mas eu prefiro do meu jeito. Diamantes de guerra são a moeda comum na África Central e são chamados também diamantes de sangue, pois a carnificina é o que eles geralmente financiam. Até o fim da década de 90, minha riqueza tinha chegado ao nível das minhas mentiras sobre a minha riqueza e até além delas. Eu podia até me permitir me tornar um patrocinador das artes. Bom, dessa parte aqui, ela é muito interessante, mas eu destaco dois pontos principais. A primeira, que você vê a burrice desses ditadores. São pessoas extremamente violentas e que estão ali simplesmente porque são idiotas realmente úteis para o sistema naquele momento. E muitas vezes, os dois lados que estão ali se enfrentando, usando todo o recurso da sua nação, como esses diamantes de sangue, né? Apelidados assim, inclusive na mídia internacional, depois você faça uma pesquisa, diamantes de sangue, procure aí. É muito citado, porque é uma riqueza que o país deles tem com abundância. Mas esses próprios ditadores que começam ali a se enfrentar, os dois regimes, 3, 4, eles usam tudo o que podem para adquirir essas armas, que são compradas a quem você já está vendo aqui. Eu não vou citar, mas você está vendo quem vende. Em vez de usarem para melhorar sua infraestrutura, conseguirem recursos para suas nações, não. Eles usam para literalmente tirar a vida do seu próximo. São instigados a se odiarem cada vez mais e com isso o próprio sistema lucra vendendo a ambas as partes. Entende, irmãos, como é terrível isso? E o mais curioso, não é? É que justamente os que fazem isso fazem questão de serem vistos como boas pessoas pela sociedade. O Rockefeller, por exemplo, John Rockefeller, é considerado até hoje e admirado, elogiado, ganha documentários pela sua filantropia. Não, vou doar, vou fazer grandes doações, vou investir em arte, vou investir em cultura. Só que por debaixo dos panos, gente como ele é responsável justamente pelo caos que impera no mundo. Pela fome de diversas, milhares de pessoas. E infelizmente é difícil falar sobre essas coisas e ainda é classificado por muitos como teoria da conspiração. Vamos continuando. Ela não sabe mesmo como você paga tudo isso? Não falamos sobre isso. Quantos vendedores de cigarros falam sobre seu trabalho, hã? Quantos vendedores de cigarros e esses produtos matam mais pessoas a cada ano do que os meus? Pelo menos o meu tem trava de segurança. Se eles podem deixar o trabalho deles no escritório, eu também posso.
Graças a Deus ainda existem formas legais de explorar os países em desenvolvimento. Mas o único problema com o dinheiro honesto é que é tão difícil de se ganhar. As margens são muito baixas, muitas pessoas fazendo isso. Mesmo assim, eu tinha prometido a Ava.